Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora que vocês estão ouvindo isso daqui, mas vamos lá. Estou gravando esse vídeo aqui para trazer o dimensionamento de formas de madeira para concreto armado, tá bom? Usando o Caulkmart 3.0. Tem um cliente meu que me pediu para gravar esse vídeo. Ele fez a aquisição da licença do Caulkmart e falou assim: Michel, grava um tutorial para mim de forma de concreto, utilizando o Caulkmart, fazendo um favor. Então vamos lá, nós vamos seguir nessa pegada aqui. Primeiro exemplo, a gente vai fazer o dimensionamento da forma de umas vigas, de formas para vigas, né? O que a gente precisa levantar? As especificações das dimensões das vigas, isso a gente encontra lá no projeto estrutural. Depois a gente vai fazer o cálculo da pressão e do empuxo, né? Do concreto exercido sobre a forma, né? Que a gente vai fazer isso tanto para a parte lateral quanto para o fundo. A escolha da espessura do compensado, conforme a tabela do fabricante. A escolha das dimensões do sarrafo para a estruturação da face lateral. E o cálculo do espaçamento máximo da estruturação lateral da forma. A escolha das dimensões do sarrafo, estruturação da forma, o cálculo do espaçamento máximo do fundo da forma e a análise de resultado. Beleza. Então vamos partir para o que interessa. Aqui nós temos uma representação do que a gente está calculando aqui. Aqui no corte A nós temos uma seção da viga, uma viga de 30 por 15. E depois nós vamos calcular um pilar aqui com 2,70 por 30, 2,70 de altura, com a mesma seção de 30 por 15, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o dimensionamento da pressão. A NBR 15.696, ela versa aqui o peso específico de cálculo. A gente vai utilizar 25 kN por metro cúbico. Aqui nós temos a altura da viga, então a pressão de cálculo aqui, pressão hidrostática do concreto, fica como sendo 7,5 kN por metro quadrado. A gente vai utilizar como sobrecarga 2 kN por metro quadrado, tá? Para o estado limite último, e 1 kN por metro quadrado estado limite de serviço. E também a gente vai conseguir ter uma sobrecarga aqui para vibração e lançamento do concreto, como sendo 10% da pressão do concreto, tá bom? Aqui nós temos os coeficientes de combinação, tanto para o estado limite último como para o estado limite de serviço. O estado limite de serviço a gente multiplica por 1, e o estado limite último a gente multiplica por 1,4. Beleza, aqui nós tínhamos ali o exemplo da gravata, né? Passou rapidinho. Agora a gente vai olhar primeiro para o fundo da viga, né? O que a gente faz? A gente calcula a primeira coisa que a gente tem a fazer é selecionar um compensado e os sarrafos. Então o compensado eu coloquei aqui como sendo 1,2 centímetros, uma medida comercial, tudo bem? E aqui é a medida do sarrafo, de 5 por 2,5. Também é uma medida comercial. Então, utilizando aqui uma madeira da classe C16, tá? E a gente vai agora atrás desse comprimento máximo aqui, ó. E isso a gente vai utilizar a gente vai fazer uma manipulação na fórmula aqui, na fórmula da flecha, tá? Para encontrar esse comprimento máximo aqui. Aqui nós temos as propriedades geométricas, para quem quiser saber como é que faz para calcular as propriedades geométricas de uma seção como essa, tá? Aqui eu deixei as variáveis para vocês copiarem, se for o caso. Como eu já fiz isso daqui tudo
tudo de maneira automática dentro do Calcimad. O Calcimad calcula essas propriedades todinhas para mim. Eu trouxe só 3 propriedades aqui, mas tem uma porção delas aqui que são necessárias para não só para cálculo da flexão, mas compressão, flexão oblíqua, enfim, flexocompressão. Então tem mais uma porção de propriedades geométricas que a gente precisa calcular, mas não trouxe elas aqui agora, porque o que a gente vai utilizar nesse caso aqui agora é só essas 3, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a pressão de cálculo, que está exercendo no fundo da viga. 7,5 mais 1 mais 0,75 vezes a largura de influência, que é esses 15 centímetros. Beleza. Aqui nós temos a fórmula da flecha, né? Que é 5 vezes a pressão multiplicado pelo L a quarta sobre 384 EI, a clássica, né? Ela tem que ser menor ou igual a 1 mais o L máximo dividido por 500. Essa expressão aqui é normativa, tudo bem? Tá lá na norma, quem quiser dar uma olhada. Norma 15.696. Então, beleza. Então, a gente vai atrás dessa variável aqui agora. Nós vamos utilizar essa expressão, vamos fazer vamos desenvolver essa expressão aqui e vamos chegar nesse resultado aqui, ó. Na hora que a gente desenvolve essa expressão aqui, não é o intuito hoje ficar ensinando vocês a usar HP50G para esse tipo de desenvolvimento aqui. Aqui o que eu fiz? Eu transformei esse 1 aqui em centímetro, porque aqui isso daqui é uma expressão em milímetro na norma, eu transformei em centímetro porque eu estou utilizando todas as variáveis aqui em centímetro. Aqui 800 kN por centímetro quadrado, aqui 43,35 centímetros a quarta para inércia. Aqui a pressão eu passei ela para kN por centímetro também, porque eu quero esse L máximo aqui em centímetro. Beleza. Então eu vou ensinar para vocês agora um segredinho lá na HP50G, que é o seguinte. Vou pegar a HP aqui. Essa expressão aqui, ó, vou apagar aqui. Nós vamos usar uma função da HP50G aqui, ó. Apertando o laranja e o 7 aqui, nós vamos lá no Solve Polinômio. Ok. Vamos em Edit. Como é uma equação do quarto grau, a gente vai começar sempre pelo maior grau para a edição desses coeficientes aqui. Eu tenho 5,2e na menos 9 vezes L, o L máximo aqui, elevado à quarta. Então o que eu vou pegar e vou fazer aqui? Eu esqueço a variável aqui, L máximo, que isso aqui não preciso colocar. Vou colocar só esse valor aqui na calculadora. 5,2 e na 9 menos, cliquei em Enter. Como eu não tenho nenhuma variável elevada à terceira potência aqui, eu vou colocar 0. Nenhuma variável elevada ao quadrado eu vou colocar 0. Eu tenho aqui Lmax elevado a 1. Então eu vou colocar 0,002 menos, porque está negativo. Porque eu passei ele que estava aqui desse lado da igualdade, eu passei para o outro lado da igualdade, igualei tudo a 0. Cliquei em Enter. E a variável independente aqui, 0,1. Negativo também, Enter. Perfeito. Feito isso, eu clico Enter. Vem para baixo aqui e clico em Solve. Edit. E aí eu vou mexendo para o lado aqui até ele me mostrar o valor positivo da raiz. Que é onde ele cruza a raiz no valor positivo aqui. E dá o valor que a gente está procurando, que é o comprimento máximo que a gente quer.
84,86 centímetros. Beleza? Tá. Como vocês podem ver aqui, 85. Então, a gente agora vai fazer o quê? Esse aqui é o próximo, na hora que a gente for calcular a lateral. Mas antes a gente vai calcular aqui, ó. A gente vai calcular aqui. Eu vou até voltar um slide aqui para não confundir vocês. Antes a gente vai calcular aqui o momento fletor, tá? Beleza, enter. Esse tempo seco, a garganta da gente não aguenta muita coisa, né? Minha garganta dá uma graça. Vamos lá. Solve equation, vou calcular o momento fletor para essa distância máxima aqui. Que é L ao quadrado, né? Mas para fazer isso eu preciso utilizar a minha pressão de cálculo, que é 1,4 vezes, abre parênteses, 7,5 mais 2 mais 0,75, tudo isso vezes 0,15. 2,15. Isso vezes 0,85. 0,85 ao quadrado dividido por 8. Beleza? Isso nos dá aqui um momento de 0,194 kN por vezes metro. 0,1944. Se eu dar um enter aqui, ó, 19,43. 19,44. Vou multiplicar por 100 para sair em centímetro. 19,43. Vou colocar 19,44. Aí, o que a gente faz agora? Agora nós vamos calcular, ver se essa belezinha aqui, ó, se ela suporta esse momento fletor, utilizando o famoso Calcimate. Iniciou aqui o Calcimate. Eu vou nomear aqui como YouTube. Que é para um vídeo do YouTube. Vou colocar aqui como fundo F viga, ou seja, a barra do fundo da viga. O F forma, o fundo da forma. Vou colocar F forma, fica mais elegante. Beleza. Vou colocar uma rua qualquer aqui. R1. Tá. Cliquei em início. Aceitei os termos. Características mecânicas. Madeira serrada. Curta duração. 12%. Próximo. Vou escolher lá uma madeira C16. Locais onde não há predominância de pessoas. Curta duração. Próximo. Ok. Características geométricas. Ok. Seção pi. Deixa eu só dar uma desligadinha nesse som do sistema aqui. O som do sistema enche o saco, né? Chatice. Fechei. Tá. Vamos pegar aqui a flexão. Comprimento 85. Aqui nós temos um momento fletor de... Eu vou colocar 20, lá deu 19,4.
E aqui eu sei que a minha cortante dá 0,9, mas eu vou colocar 1 kN aqui. Ah, mas como é que você sabe que a cortante dá 0,9? Eu já tinha calculado antes, mas vou calcular para vocês verem. 2,15, Enter, 0,85, Enter, vezes 2 dividido 0,91, tá vendo? 1 kN. H1, 2,5, H2, 1,2, que é o tamanho do compensado, B1, 5 centímetros e B2, 15 centímetros. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas toda vez que eu vou gravar um vídeo, todos os sons do universo vêm para dentro do vídeo. Todos. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. A gente não pode, a gente tá no silêncio total. Eu começar a gravar alguma coisa, o grilo aparece, o cachorro da vizinha aparece, daqui a pouquinho vocês vão escutar o carro do ovo passando. Aparece todo mundo, querendo fazer barulho dentro do meu vídeo. É uma coisa de louco. Mas vamos voltar para o que interessa aqui. Beleza. Coloquei o momento, coloquei a cortante, as características da viga que eu estou fazendo o dimensionamento, coloco em próximo. Vou selecionar aqui flexão e vou clicar em calcular. Beleza. Me trouxe a mensagem que é uma flexão reta simples. Todas as características geométricas calculadas, todas. E aí ele fala para nós aqui que passou na verificação com 86% de eficiência. E para cortante com 25% de eficiência, ou seja, tem bastante viga para ser solicitada cortante aqui. Mas quem manda na conversa aqui é a flexão. Beleza, verificou? Aí que eu venho e faço aqui, eu clico no relatório. O Calcimad traz a mensagem dizendo que, perguntando se eu quero salvar o relatório. Eu vou clicar aqui em sim. Pronto, feito o jogo. O nome do meu cliente é YouTube, o endereço Rua 1, responsável técnico, CREA, a data, a hora que está sendo feito e a barra F-Forma aqui, certo? Vocês podem ver aqui que ele salvou com o relatório com o nome da barra também. E aqui todas as verificações. Por que é bacana ter um software que nem o Calcimad para fazer as verificações das vigas? Todas as vigas que você fizer o dimensionamento e você tiver esse relatório, você referencia isso daqui, esses documentos dentro da sua memória de cálculo principal. Então você vai referenciar esse nome dentro da sua memória de cálculo principal e você tem toda a memória de cálculo que foi realizada para a barra em questão, tá? E isso facilita na documentação de projeto, né? Por exemplo, eu tenho para serviços para várias empresas que trabalham para Vale do Rio Doce, para Petrobras, e aí essas empresas maiores, tudo que você for fazer de serviço, elas exigem que você tenha uma memória de cálculo bem completa, né? Então, quando eu desenvolvi o Calcimad, eu desenvolvi ele com essa preocupação de documentar todos os meus dimensionamentos. Eu fiz isso com o Calcimad, fiz isso com o MP Steel, que é o outro software que eu desenvolvi para dimensionamento de estrutura de perfis formados a frio. Estou fazendo isso para o MP Conc, que é o software que eu estou desenvolvendo para dimensionamento de estrutura de concreto armado, né? Fiz isso com o Calc Vidros, que também me traz a memória de cálculo completa no caso do dimensionamento de vidro. E vou fazer pro outro software que eu desenvolvi, que é o MP Calhas, né? Que é um software que faz dimensionamento de calhas de concreto, calhas de galvanizado, enfim,
São softwares que trazem, todos eles trazem essa preocupação com a memória de cálculo. Aí no final aqui você assina, carimba lá sua memória de cálculo, referencia dentro da tua memória de cálculo principal e segue o jogo, tá bom? Aí outra questão bacana que ele faz aqui também, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu venho aqui dentro da pastinha do Calcimad, ó. Calcimad. Tá vendo? O próprio software já cria a pasta. Já cria a pasta aqui dentro do Calcimad para o teu cliente, pro cliente em questão. Então tudo que eu fiz pro YouTube tá aqui dentro, tá? E aí depois, geralmente o que eu faço? Eu pego a pastinha inteira do meu cliente. Eu terminei de fazer. Eu pego, dou um Ctrl X aqui e levo a pastinha do meu cliente lá para minha pastinha de cliente do cliente lá na minha pasta de clientes. E aí eu tenho todas as verificações de estrutura de madeira que eu fiz para o cliente em questão, né? Isso permite uma maior organização dos meus arquivos. Coisa de virginiano, né? O virginiano já é perfeccionista, aí gradua em engenharia, faz especialização em estrutura, aí se já era nojento, agora então, pelo amor de Deus, né? Mas graças a Deus que eu procuro ser organizadinho, né? Vamos lá, vamos voltar para nossa apresentação aqui. Agora, depois de ter feito o dimensionamento do fundo da viga, agora nós vamos atrás do dimensionamento da lateral da viga, como vocês podem ver aqui. Aqui eu já fiz o cálculo da pressão de cálculo para a lateral, o mesmo esquema, a mesma coisinha, fiz tudo aquilo que vocês viram lá dentro da HP 50G e cheguei num comprimento máximo de 56 centímetros. Aí, esse comprimento máximo aqui, ó, era esse comprimento que a gente estava procurando, tá? Beleza, aí quando eu faço isso, eu chego num valor de 56 centímetros, eu tenho que pensar o quê? Bom, a minha viga, vou pegar aqui a HP 50G de novo, a minha viga, ela tem aqui, ó, 4 metros, 4 menos 0,6 dos pilares, menos, dá 3,40. 3,40 dividido por 8, vou dividir direto por 8, tudo bem? Dá 42,5, tá? Então, aqui deu 42 centímetros e meio. E o meu L máximo deu 56. Então, como eu quero uma divisão aqui o mais simétrico possível, né? Eu não vou colocar 56, porque senão vai faltar aqui a divisão no final aqui. E como eu disse, como eu sou muito perfeccionista, eu quero que essa divisão aqui seja igual. Então vou calcular um momento fletor para essa seção aqui com comprimento de 42,5, tá? Beleza, então vamos lá para o equation. Vou pegar aqui 42,5. Não, 42,5 não. Vamos fazer primeiro, vou pegar aqui o 1,4 vezes. De novo, vamos calcular a pressão de cálculo aqui. 7,5 mais 2 mais 0,75. Tudo isso multiplicado por 0,3, que é a minha largura de influência.
7,5 mais 2 mais 0,75, tudo isso multiplicado por 0,3 vezes 0,42 elevado ao quadrado dividido sobre 8, dividido por 8, igual vezes 100. (9,71). Deu um momento fletor de 9,71. Beleza. Então a gente vai voltar lá no Calcimad anterior. A minha seção agora aqui, ela muda para 30. Essa largura B2, o restante é tudo igual. Beleza, aqui 42,5. Aqui 42,5. E aqui permanece 1. Por que permanece 1? Porque dobrou a minha largura de influência. E aí aqui dividiu por 2, acabou ficando igual aqui. Bom, vamos conferir aqui para vocês verem. 4,3 vezes 0,425 dividido por 2 é igual, olha lá, 0,91. Então é a mesma coisa, beleza? Aí eu vou colocar aqui em próximo e vou calcular. Calculou, passou 75% de eficiência, portanto passou também. Aqui eu vou colocar aqui lateral da forma L forma, tá? L forma no relatório. Beleza. A forma para nossa viga já está calculada. Eu não vou entrar no mérito hoje no caso de detalhamento. O vídeo não ficar muito longo, tá? Mas aí já fez todas as verificações, tá bom? Tá vendo? Verificou com 75%, cortante 19%, beleza, 100%. A gente vai lá na pastinha do Calcimad de novo, dentro da pastinha de tudo, L forma tá aqui, ó. L forma, beleza? Tá, agora vamos agora para a questão dos pilares. Aqui são as mesmas diretrizes que a gente procura seguir, né? Aqui na questão da pressão, aqui eu cheguei num carregamento de cálculo de 106,75 km por metro quadrado, 75,75 km por metro quadrado para o estado limite de serviço. Por que aumentou tanto assim? Porque agora a altura a hidrostática do pilar aqui, ó, é 2,70. Quando a gente multiplica isso pelo peso específico, ele dá um carregamento bem alto aqui, tá vendo? Uma pressão de cálculo bem alta. Eu também não vou entrar nos detalhes de como se comporta o carregamento, principalmente o empuxo, porque quando a gente está acostumado a ver que o empuxo ele trabalha com uma distribuição triangular, né? Na questão do concreto ele é um pouco diferente, ele fica muito mais aproximado do retangular do que do triangular, e é por isso que eu estou considerando ele sempre retangular aqui, mesmo na questão do empuxo, tá bom? Mas aí eu convido os colegas aí a dar uma visitada nessa norma aqui. Beleza. Então agora a gente vai atrás desse
dessa altura máxima aqui, ó. Utilizando a mesma linha de raciocínio. Porém, aqui a gente tem uma questão bacana aqui, ó. Aqui eu procurei o tamanho máximo aqui, deixando o L máximo como variável aqui, a incógnita, né? E a gente usou todas aquelas técnicas que eu já falei na HP 50G. Chegamos até 71 centímetros nessa questão aqui. O que eu fiz na questão do pilar aqui? Depois que eu achei esse comprimento máximo aqui, ó, utilizando o LS, eu fiz o mesmo na questão do estado limite último, tá? E aí eu peguei aqui nós temos, aqui eu não coloquei o quilonewton por metro quadrado aqui, mas essa daqui é a tensão resistente da madeira que a gente tá utilizando, essa é 16, já de cálculo, tudo bem? E eu deixei aqui, ó, o L máximo aqui como incógnita e desenvolvi essa solução aqui, igualando isso daqui todo mundo a zero, e fiz aquela mesma situação lá no HP 50G. Eu vou fazer agora para essa equação de grau 2 aqui, para vocês verem como é que fica na 50Gs aqui. Porque lá a gente tinha 4 coeficientes, e agora eu vou utilizar só 2. Beleza. Vamos lá no HP de novo. Só pôr o nome, ok. Aqui eu tenho 3.35 e na menos 4, 3.35 e menos 4, Enter. Eu não tenho ninguém elevado a 1, né? Ou seja, não tenho L máximo ali só, então eu vou colocar o 0 aqui. E aqui é a variável independente, 1.08, negativo, Enter. Cliquei em Enter, vou colocar Solve aqui, ele já me trouxe aqui, ó, Edit, 56,77, 57 centímetros. Então ele me deu uma distância máxima aqui de 57 centímetros também, tá? Então, eu não vou utilizar o 71 do slide passado. Eu vou usar o 57 já para calcular o momento lá no Calcimad. Eu sei que isso aqui vai passar o 57, porque e aí, só que eu não vou calcular com 57 ainda, tudo bem? Por quê? Porque eu ainda vou provar para vocês aqui na calculadora que esse 57 ainda pode ser menor. Não, tá, vou pegar na calculadora aqui. Se eu pegar aqui, ó, 2,70, que é o meu pilar, e dividir ele por 6, vamos dividir por 5 primeiro, dividir por 5, deu 54. 54 é menor que 57, então eu vou fazer o cálculo já pelo 54, não pelo 57. 57 é o máximo que eu poderia. Mas eu vou usar 54 porque é a divisão certinha do meu pilar. Tá bom? Porque na hora que a gente for fazer o desenvolvimento lá, a gente vai fazer o desenvolvimento do detalhamento do projeto. O 2,70 dividido por 5 vai dar 5 vãos ali de 54 centímetros. Entende? Então eu vou fazer aqui o cálculo do momento fletor para 54 centímetros. Então eu vou vir aqui, ó. Equation. Quanto que deu aqui? 16,01. 16,01 dividido por 100 vezes 54 ao quadrado dividido por 8. Ah, o que você fez aí, Michel? Que agora você fez diferente da outra vez. Agora eu fiz aqui, ó, já transformando isso em kN vezes centímetro.
É a mesma coisa de fazer por metro, só que quando eu vou fazer isso eu tenho que compatibilizar as unidades. Eval, beleza. 58,35 é o meu momento fletor, tá? Vou lá no Calcimar de novo. Bem aqui anterior. Vou mudar aqui para ponto 15 outra vez. Vou mudar aqui, ó, o meu H1 para 5. Porque lá a minha seção ela dá 5 centímetros aqui, tá? Mudei para 5. Aí vou colocar 58 aqui. 58 quanto? 58,36. Tá. Quanto que é a minha cortante aqui? Vamos fazer a cortante? 16,01 vezes 0,54 dividido por 2 igual 4,32. 4,32. Aqui 54. Aqui 54. E aqui 54. Certo? Chique show. Próximo. Flexão, calcular. Eu já sabia que ia passar, porque se passou com 57, ele passa com 54 também. Beleza? Eficiência de 90%, tá? E a cortante 65. Eu vou colocar aqui, ó. LM pilar. LM F pilar. O que é esse LMF pilar? Lado menor da forma do pilar. Beleza? E aqui, isso aqui vai servir para o lado maior também, tá bom? Aí você vai falar assim, por quê? Já vou explicar para você. Eu cliquei aqui em relatório. Sim. Mesma coisa. Aí, voltando aqui no nossa apresentação, eu vou explicar para vocês por que é a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui você está vendo o lado maior do pilar, 1,30 aqui. Vocês concordam que se eu pegar aqui, ó, 15 centímetros, é a metade desse vão aqui, de 30? Então, isso vale dizer que eu fiz o cálculo para esse pedaço aqui, contendo dois caibros, e depois para esse lado aqui, contendo 2 caibros. Então, isso daqui funciona para uma seção com 3 caibros, tranquilamente, tá? E aí, essas gravatas que você está vendo aqui, a gente faz isso com as barras de ancoragem, né? Quem está acostumado a trabalhar em obra, principalmente edifícios com a repetição de pavimentos, a gente costuma utilizar essas gravatas com as barras de ancoragem para poder transformar essas gravatas nos apoios e transformar isso aqui numa viga contínua. E aí, em cada gravata dessa daqui, ó, ela vira um apoio. E aí, os momentos fletores que a gente calculou trabalham exatamente nessas distâncias, né? Aí, essas gravatas com essas barras de ancoragem, elas podem ser trabalhadas externo aqui, tá? Como as barras de ancoragem, tem situações que os pilares parede, vamos pensar numa situação onde eu tenho um pilar parede que ele é uma parede de 10 metros de comprimento, tá? Mas feita de concreto armado. Eu tenho a altura da parede de 2,70, por exemplo, e eu quero fazer esse cálculo para isso. Aí o que eu posso fazer aqui? A gente poderia fazer, depois que eu encontrei essas gravatas aqui, ó, essas alturas, fazendo um cálculo adotando 15 centímetros, por exemplo, do jeito que a gente fez aqui, a gente poderia fazer vou até fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, ó, para encontrar essa distância aqui, tá? Depois que a gente encontrar essa.
partindo do princípio que eu tenho um pilar aqui com muito mais do que 30 centímetros aqui. Eu tenho esse pilar com 1 metro. E aí eu quero fazer o dimensionamento pensando no mais eficiente possível. O que eu faço? Eu vou duplicar esse slide aqui. Deixa eu ver se esse daqui é melhor. Vou duplicar esse slide aqui para a gente brincar com isso. Beleza. Aqui, ó. A minha largura de influência não será mais 0,15. Tá? Minha largura de influência agora aqui vai ser 0,54. Beleza. Então nós vamos pegar a calculadora aqui, ó, vamos calcular aqui 0,54 Enter 75,75 Enter vezes 40,9. Então aqui vai ser 40,9. Beleza? 40,9. Tá. E aqui a minha inércia aqui, ó, eu vou pegar somente a inércia do compensado. Certo? Qual que é esse valor? Eu vou pegar aqui, ó, vamos calcular rapidinho aqui. Equation 54 vezes 1,2 ao cubo dividido por 12. Eval 7,77. 7,776. 7,7778. 7,78 centímetros a quarta. Beleza. Aí a gente desenvolve isso aqui na 50G. Né? Vamos vir aqui na 50G. Equation. Enter. 5 vezes 0,9 dividido por 100 vezes vou usar o x como variável aqui, x à quarta dividido por 384,8. 384 vezes 800 vezes 7,78. Eval. Deu ali para mim 8,57 e na menos 7. 8,57 e na menos 7. Beleza? Guardei o número aqui. Agora nós vamos lá para resolver o polinômio da forma que eu tinha apresentado aquela hora. Solve o polinômio. Vou preencher os coeficientes. Edit. 8,57 e na menos 7. Enter. 0, Enter, 0, Enter. 3, 2, 1, 0,002 menos Enter. 0,1 menos Enter. Perfeito. Enter. Pus para baixo, cliquei em Solve, Edit. Vou lá no valor positivo. 20 centímetros. Então, vamos dizer que eu tivesse um pilar, em vez de 15 por 30, eu tivesse um pilar de 1 metro. Tá? Eu poderia transformar essa seção aqui, ó. E aí depois, qualquer coisa, eu poderia fazer uma nova verificação com esses 20 centímetros de seção. Mas se com essa seção aqui passou, provavelmente a de 20 centímetros vai passar também. Né?
Mas aí, o que acontece? A gente tornaria a obra mais barata, porque no caso, se aqui eu poderia fazer com 20 centímetros, se eu tenho um pilar de 1 metro, eu vou utilizar menos madeira. Então eu verifiquei a eficiência para 20 centímetros, eu transformo essa seção aqui numa seção de 20 centímetros, faço as verificações novamente, só para desencargo de consciência, encontrando os tamanhos aqui. Eu já tenho certeza que isso vai dar certo, porque se essa deu, com essa inércia aqui dessa seção deu, com certeza com esse comprimento aqui com 20 centímetros, a inércia vai dar também, né? E aí eu poderia fazer o detalhamento considerando já não mais 15 centímetros aqui, já com 20, economizando madeira, entende? É por isso que existe engenheiro, é por isso que a gente calcula, né? É exatamente para a gente tornar a obra o mais eficiente possível. E aí quando a gente tem aliado ao conhecimento que a gente precisa buscar para poder chegar nesse nível que eu estou passando para vocês aqui, aliado a isso, a gente tendo um software que faz toda essa documentação para a gente, conforme o Calcimad faz, você transforma a experiência do teu cliente na melhor possível. Por quê? Porque você trouxe informação com todos os parâmetros que você considerou no projeto, você traz eficiência, porque você está trazendo a segurança, que é a tríade, né? Uma obra ela tem que ser segura, ela tem que ser econômica e ela tem que ser resistente, né? Enfim. Então você consegue transformar a experiência do teu cliente numa obra eficiente, né? Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso que eu tinha para entregar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos aí. Eu vou deixar o link para quem quiser fazer a aquisição do Calcimad aí na descrição do vídeo, conforme eu deixo em todos os vídeos que eu faço. Quem tiver interesse é só clicar no link que você será direcionado para o meu WhatsApp. Se tiver alguma dúvida também, de repente vocês assistiram um vídeo e quer tirar alguma dúvida pelo WhatsApp, esse mesmo link do Calcimad aí, ele é um link que vem direto para o meu WhatsApp. Então se quiser bater um papo a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto sobre estrutura de madeira, ou estrutura de vidro, ou estrutura de fachada, que eu sou especialista em fachada de vidro e alumínio também, além de estrutura de madeira, enfim, eu me especializei em estruturas de modo geral, né? Mas trabalho muito com metálica, madeira, vidros e concreto armado. Então eu estou à disposição, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima. Vou gravar agora, logo em seguida, a gente fazendo uma contenção de madeira na escavação de uma vala, tá? Então eu vou usar o Calcimad também para calcular essa contenção aí. E aí, lembrando a todos que o Calcimad, ele é um software para dimensionamento de estrutura de madeira, mas para a gente fazer o dimensionamento, seja para qual estrutura for, seja ela uma forma de concreto armado, seja ela uma contenção, a gente precisa de conhecimentos além, né? A gente precisa saber modelar a estrutura para trazer ela para o Calcimad. E aí depois que você chega com ela no Calcimad já com os esforços, o Calcimad é o menor dos problemas aí, tá bom? Grande abraço, pessoal.